Olá, aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, dessa vez trazendo uma colega, que eu achava que era uma colega de não muito tempo, porque realmente eu acompanho o trabalho dela já há algum tempo e eu estou há uns 40 anos nessa área de mercado, nessa área de tecnologia. Confesso que comecei a acompanhar o trabalho dela agora, fiquei sabendo bem depois do que ela começou. Não muito depois, tá? Não muito, mas um pouco depois do que ela realmente começou. E faz um trabalho maravilhoso, tá? É uma das minhas balizas em termos de preparo jornalístico. É uma colega de jornalismo, até porque eu caí no jornalismo, eu não sou jornalista, vocês sabem que eu não sou jornalista de profissão. A minha profissão é tecnologia, minha formação é lá de engenharia, de tecnologia. Mas admiro demais quem tem a capacidade de escrever e principalmente quem tem a proficiência em escrever, né? O preparo, a busca da verdade, a busca da informação, a apuração do fato, a apuração dos dados e se prepara principalmente para entrevistar. Diferente do que eu faço aqui no Papo Net, que sai tudo no improviso, né? Mas eu estou falando de Tânia Galuzzi, que é formada em jornalismo e há 30 anos escreve no setor gráfico. Começou na revista Abigraf. Essa é a parte do currículo dela que eu desconhecia ou que me passou desapercebido. E depois vieram as revistas Tecnologia Gráfica, que ela faz desde o número 1, e o Anuário Brasileiro da Indústria. Tá? Assessoria de imprensa, foi assessora de imprensa na BTG, no final da década de 90 e no início dos anos 2000. Sempre trabalhou de forma independente, prestou serviços para várias empresas do setor gráfico. Aliás, isso é uma constante no trabalho jornalista, né? A gente acaba nunca ficando só naquela. Não é uma profissão de um cargo único. Você sempre acaba tendo que se virar muito e fazer muitas coisas, o que acaba sendo muito bom, porque você acaba diversificando também, inclusive aumentando muito o seu networking e até a sua proficiência. Tá? Fez trabalhos em outros setores, incluindo as revistas oficial do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Nossa, essa eu não sabia, hein? E a revista Foundation, com a qual ganhou um prêmio Petrobras de jornalismo. Esse prêmio Petrobras, se eu não me engano, é o mesmo que Ricardo Boechat ganhou, hein? Ricardo Boechat ganhou o prêmio Petrobras. Bom, o Ricardo Boechat acho que ganhou todos os prêmios o que de ele não ganhou, ela ganhou um, viu? Dos que ele não ganhou, ela levou um. Ele deu uma bobeada. Teve um ano que ele deu uma bobeada. Tá? E foi pela matéria sobre o incêndio do Parque Tanques da Lemoa, em 2000, me lembro desse caso. Em 2019, finalizou a pós-graduação em gestão de mídias digitais. Então, agora ela é uma especialista. Então, agora acabou a entrevista, porque eu ia perguntar por que ela está fazendo podcast com um currículo maravilhoso de jornalismo escrito, né? Mas aí está aí, a pós-graduação em gestão de mídias digitais. Está aí, pessoal, está respondido, acabou o Papo Net, vamos para o próximo, nos vemos no próximo episódio. Não, mas está aqui. Tânia Galuzzi, né, meu ídolo no jornalismo técnico. Tá? É um prazer recebê-la aqui, Tânia, é um prazer enorme ter você aqui. E me diga, né, que insight foi esse de falar... sim, não comentei, né? Ela é agora também a âncora do Ondas Impressas, um podcast que está tendo bastante sucesso no meio gráfico e fora do meio gráfico, muito bem feito, já tem vários episódios aí. Procurem aí nos seus podcasters, tá? Vocês vão encontrar e vai ter um trabalho de excelente qualidade, com muita informação, uma informação muito densa, em episódios curtos, mas com bastante conteúdo. Tânia, me conta um pouco aí dessa história, como você chegou no Ondas Impressas. Obrigada, Paulo. Obrigada por toda essa introdução. Espero fazer jus a tudo isso que você falou. Quase acabei com essa. Obrigada. É um prazer estar aqui conversando com você. Agradeço bastante. Bom, o Ondas Impressas, ele nasceu do meu desejo de me comunicar mais, do meu desejo e o meu desejo da Milton de nos comunicarmos mais com o setor.
Então eu escrevo sobre indústria gráfica já há 30 anos, mas a gente queria ir além disso. Na verdade, nós dois somos fãs de rádio, tanto Sim, eu sim. quanto a Milton, na nossa infância, a Ele me gente... confessou quando esteve aqui, aliás, o primeiro episódio do Papo Net foi com a Milton Terni Costa. Pois é, então, e ele gosta, eu também sempre, a minha infância inteira eu via o meu pai ouvindo rádio, ouvindo a Jovem Pan, e eu cresci e mantive e mantenho até hoje esse hábito de ouvir o rádio. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Então, essas ondas sonoras é uma coisa que fazem parte da minha vida. E o ano passado eu comecei a ouvir podcast há uns 6, 8 anos para treinar o inglês, comecei a ouvir, e quando começaram os podcasts noticiosos aqui no Brasil, eu adorei e comecei a ouvir diariamente. E passando, compartilhando com as minhas filhas, compartilhando com as pessoas, eu percebi que que aquilo atraía muito, que tinha uma ótima penetração. E falei, gente, tenho vontade de fazer uma coisa nesse sentido. E aí, o ano passado, num almoço da FEIGRAF, conversando na mesa com várias pessoas, entre as quais o Hamilton, o Plínio Gramani, o Ricardo Iraishi, vários outros, Ismael Guarnelli. A mesa dos E aí, editores, né? A mesa dos editores. Isso. Eu E fui aí, excluído dessa mesa no ano passado. Fica aqui o meu protesto. E aí a gente estava conversando e aí eu falei, eu gostaria de fazer um podcast, e o Hamilton falou, então vamos fazer. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, sério. Eu falei, então vamos embora. E aí a gente começou a planejar o podcast, em agosto a gente começou a planejar o podcast, e o primeiro episódio foi ao ar aí no dia 19 de fevereiro. Aí a gente começou essa batalha aí pelas ondas impressas. O nosso objetivo é falar sobre o universo da impressão, né? Isso vai do livro, embalagem, banner, display de ponto de venda, tudo. Sendo impresso, está valendo, ele tem a periodicidade quinzenal, e ele foi está sendo muito bem recebido, as pessoas estão gostando bastante. A impressão que eu tive é que ele tem episódios extras aí, né? Não tem só a cada 15 dias, porque parece que está bastante episódio já. Não, a gente tem mantido a periodicidade de 15 dias, a gente só teve um episódio diferente, que foi justamente no início da pandemia, onde a gente fez um episódio especial saiu da frequência sobre... normal. Legal. A gente quebrou aquilo, mesmo porque quando começou, e eu entrei em quarentena do dia 17 de março, e aí as pessoas estavam, meu Deus, como é que a gente vai fazer as coisas? Porque os 3 primeiros episódios a gente fez no estúdio, a gente gravava as entrevistas por Skype, mas nós mesmos gravávamos no estúdio. Eu vi algumas fotos do making off, eu acho que do primeiro episódio, foi muito legal. Vocês estavam muito bem aparelhados lá, muito bem instalados. Isso, então. E aí a gente fazia a pauta, eu faço o roteiro e tudo mais, mas a produção, a pós-produção e a mixagem era feita num estúdio profissional. Legal. Chegou a pandemia, acabou com todo esse esquema, até o quarto. Acabou com essa exigência, com essa brincadeira que estava boa, né? Mas aí o quarto episódio a gente gravou no estúdio, quer dizer, a gente gravou já em quarentena, mas ainda fez a mixagem com o pessoal do estúdio, e depois, aí agora a gente está fazendo tudo. Eu estou fazendo a pós-produção, a mixagem, a edição, a gente está fazendo tudo por nós mesmos, mas tem sido uma experiência incrível. Eu estou muito animada com o podcast, a receptividade está sendo muito boa, e um aprendizado atrás do outro, né? Você aprende de todas as formas, aprender o que funciona mais em termos de roteiro, aprender qual é o melhor aplicativo de edição, aprender qual é a melhor captação, qual o microfone, é um aprendizado muito bom. E o que eu tenho ouvido dos próprios entrevistados é que eles têm gostado muito da experiência. Sim. Também para quem a gente está entrevistando, é uma experiência muito boa. Sim. É muito rico o conteúdo que você prepara, é muito rico. O seu preparo para as entrevistas, as suas perguntas são muito bem colocadas. Eu acho que
você consegue ter um roteiro muito denso, com bastante informação em cada podcast. A gente tem acompanhado isso. É que a Agora, gente traz, eu trago isso da mídia jornalismo, impressa, a mídia né? impressa, Então né? era toda a preparação que eu sempre fiz para fazer uma Era a entrevista. minha próxima pergunta. Pode discorrer a respeito, porque era isso que eu ia Exatamente te isso. perguntar. Então, Era isso toda que a eu ia te perguntar. preparação que eu fazia para uma É bem o entrevista, estilo de impresso. o levantamento dos dados, né, o embasamento, tudo isso que eu sempre fiz para a revista impressa, eu passei a fazer para o podcast. Então, a minha intenção sempre foi fazer um podcast jornalístico, né? Sim. Então, o podcast ele estourou no Brasil, né? Sim. Então, cresceu. O ano passado foi considerado o ano do podcast, não só no Brasil como no mundo, né? E eu trouxe isso, trouxe essa preparação, e hoje você tem podcasts sobre tudo, né, dos humorísticos, de tudo, mas a gente sempre pensou em fazer um podcast jornalístico para trazer informação, ajudar no desenvolvimento do setor, trazer informação de qualidade, trazer conteúdo de qualidade para o setor. Então, é isso que eu carreguei, né? Eu carreguei da mídia impressa esse aprendizado, todo aprendizado jornalístico, e eu continuo me posicionando como uma jornalista no podcast, enquanto o Hamilton se posiciona mais como um consultor. Eu acho que, principalmente nos últimos episódios, a gente tem conseguido chegar numa fórmula bem interessante entre nós dois, uma dinâmica bem interessante entre nós dois. Legal, uma dinâmica de jornalista e comentarista. Isso, eu acho que a gente tem conseguido números... É o par da locução. E a gente tem conseguido números legais, então, sim. por exemplo, a retenção que a gente tem, então, a gente tem esses números, essas métricas a gente acompanha bastante, então, mesmo nos episódios mais longos, a gente tem episódios de 39 minutos, como o último, a gente tem um índice de retenção até o último minuto de 65%. Legal. Que é uma retenção longa, se você pensar num episódio tão quer dizer, uma retenção grande se você pensar num episódio longo assim. Sim. A vantagem é que os podcasts eles têm uma retenção maior do que, por exemplo, os vídeos, né? Os vídeos, você reter uma pessoa assistindo um vídeo e ouvindo durante 30 minutos é muito mais difícil, né? Tanto que o mais famoso dos materiais de vídeo, que é o TED, né, o TEDx, né, eles fazem 5 a 15 minutos estourando, né? Se você fizer uma palestra de 20 minutos, 30 minutos, começa a ficar fora da realidade. Porque ele exige que você fique ali, né? Diferente do podcast. Eu acho que essa também vem a minha paixão pelas ondas sonoras. Então, a pesquisa Ibope feita o ano passado, voltada para a área de podcast, viu justamente isso. As pessoas, elas escutam podcast quando elas estão fazendo serviço doméstico, quando elas estão fazendo exercício, quando elas estão indo trabalhar no caminho. E todo mundo destaca muito. Né? Dá para ouvir e fazer outras coisas. Né? Você libera os outros sentidos para eles agirem, né? Exatamente, fica ali e tem uma retenção muito grande também por causa disso, e a flexibilidade do download também. As pessoas gostam muito, a pesquisa do Ibope revelou isso, as pessoas destacam isso, o fato de elas poderem fazer o download gratuitamente e ouvirem a hora que elas querem é bem interessante, é bem legal. E agora me diga, você que tem aí os seus 30 anos de redação, que escreveu e leu os seus textos mentalmente durante esses 30 anos, qual foi a sensação ao ouvir os seus textos? É muito engraçado, é divertido, porque quando a gente escuta a própria voz, tem um estranhamento grande. Muito. Né? Eu estranho a minha o tempo todo. Esse estranhamento... Eu não concordo com quem elogia a minha voz. Muita gente elogia a minha voz, eu detesto a minha voz. Esse estranhamento é curioso. Mas como eu gravava já as entrevistas, muitas entrevistas gravadas, eu não tive tanto estranhamento assim. Mas é curioso você ouvir. E mais do que isso, é curioso você ouvir outras pessoas te ouvindo.
Sim. Aí é muito engraçado, né? Você fala, olha, gente, né? Porque obviamente eu tenho audiência na minha casa, né? E as pessoas escutam, o meu marido, minhas filhas escutam em Sim. horários diferentes o podcast. E aí quando eu escuto, eu falo, gente, sou eu que tô lá. É muito estranho, né? É muito legal, é muito Mas bom, você é muito falou realmente, eu tinha me esquecido desse pequeno detalhezinho aqui, né? Desse pequena, né? Esse pequeno acessório de todo jornalista, né? Quando vai para uma entrevista, né? Esse é meu aqui deve ter verdade. uns 15 anos, talvez, alguma coisa assim. E não é o primeiro, né? Que a gente faz. E É a gente tem esse verdade. hábito de sempre gravar, né? Sempre ter o material, né? Já teve até cast do Jô Soares, né? Do Grava Tudo, né? Tem que gravar tudo. Toda entrevista tem que ser gravada. Mas olha só que coisa engraçada, né? Você A está falando isso fonte, de né? Essa é a gravador, nossa né? fonte, né? A nossa famosa Eu fonte. também tenho gravador, mas eu estou fazendo a entrevista para o podcast, então por Sim, Skype, agora por Skype, ou o que sim. quer que seja, mas eu estou com o bloco do lado, Anotando, né? anotando. Você acredita? Eu tô. Eu não consigo perder o hábito de ter o bloco ao lado para anotar as coisas. Então a pessoa vai falando, eu vou anotando, porque aí eu vou perguntar depois. Então esses acessórios eles continuam comigo, muito pertinho. Legal, muito legal, muito legal. É uma experiência. E me diga, você tem. Vai ficar só no Ondas Impressas com essa frequência? Porque está tendo um sucesso enorme, né? Está tendo uma aceitação muito grande, né? E você tem alguns planos Olha, de Paulo, fazer mais alguma nesse coisa? momento a gente tá buscando a sustentabilidade do Bom, podcast nesse e momento, que é algo todos nós, né? muito difícil, né, nesse momento. E como a gente está produzindo E tudo vocês e eu estou começaram fazendo. basicamente na semana, né? Não. O Um primeiro mês antes, um episódio mês antes, foi né? ao ar Um no dia mês. 19 de fevereiro. Então Ah, não. eu consegui gravar 3 Na episódios verdade, do que eu te foi falei. 17 de março, né? Foi praticamente um mês. Eu comecei a gente aqui em casa começou a quarentena no dia 17 de março. Eu Mas comecei no voltando à dia tua 16. Eu pergunta, comecei no dia 16. 16. É, Então, voltando à tua pergunta, eu tenho muito trabalho com o podcast, porque eu estou fazendo tudo. sim. Então, né, nós dois, eu e a Milton, estamos fazendo tudo, e aí a pós-produção e a mixagem, ela é bem Ah, trabalhosa. bem Mesmo a gente trabalhado. gravando os últimos 2 episódios ou 3 episódios, a gente gravando com uma pessoa só, a pós-produção, ela é trabalhosa. Então, dá um trabalhinho bom. Então, eu acho que essa periodicidade de quinzenal, acho que por enquanto ela tá boa, Uhum. né? A gente já pensou em fazer episódios especiais, e aí tem inúmeros formatos que a gente tem na Sim, cabeça, com né? certeza. Coisas para propor para o mercado, né? Para trazer as pessoas para o podcast. Mas nesse momento, a gente conseguindo manter o podcast com essa frequência e do jeito que a gente está mantendo, com a qualidade que a gente está mandando, eu acho que tá ótimo. Uhum. Depois virão outras coisas Ah, e aí, né? E aí o futuro hoje está difícil da gente planejar, mas com se a gente certeza. conseguir manter isso, eu acho que Minha, tá minha bom. última pergunta para você, que eu acho que não podemos terminar esse bate-papo, apesar do tempo já ter ido embora, já o nosso tempo previsto já foi embora. Eu vou ter que fazer uma pós-produção aqui nesse material. A, a pergunta que eu acho que é a mais objetiva dentro do nosso mercado gráfico, né? Como é que você está vendo? Eu estou vendo isso muito positivo, né? Mas eu acho que ninguém melhor do que você para responder essa pergunta. Como é que está sendo a aceitação no mercado gráfico? Sempre foi tão resistente a outras mídias, né? A gente tem essa sensação de que o profissional gráfico em geral, ele fica no impresso, ele fica na matéria impressa, ele fica, né? Podcasts, como eu aqui, o Papo Net, né? Os bate-papos, os vídeos, né? Os videocasts, vamos chamar assim. Como você está vendo a aceitação dessa mídia diferenciada do impresso? Essa mídia que não está, a não ser pelo assunto, conectada ao impresso. Olha, eu acho que a aceitação está sendo muito boa. Eu não vejo Surpreendeu de alguma preconceito. forma? Surpreendeu de alguma forma ou você já imaginava que a aceitação ia ser tão boa assim? Não, surpreendeu porque a resposta é muito positiva, mas olha, só para você saber, a nossa audiência, eu estava até dando uma olhada isso aqui, deixa eu pegar aqui a minha
Colinha, a nossa audiência, 60% do nosso público é masculino, e isso bate muito com a pesquisa do Ibope. O Ibope fez uma pesquisa ano passado com relação a podcasts, e 72% das pessoas que ouviam eram homens. A nossa audiência, 60% são homens, na faixa etária entre 35 e 59 anos. Então você vê que a gente está atingindo aquele público que a gente precisa. Quero ver a mulherada ouvindo. Mulherada, vamos ouvir Reajam, o podcast reajam. Ondas Impressas. Jovens reajam. Isso. Mas eu não senti, pelo menos eu não senti isso, agora você está traindo sabe, a mídia impressa, mesmo porque eu continuo com a mídia impressa. Né? As revistas estão suspensas, tanto a revista Bigráfica quanto a Tecnologia Gráfica, por conta da pandemia. É geral. Mas eu vou continuo amando. Todo dia o jornal chega na minha porta, a gente passa álcool gel no jornal, mas eu continuo uma amante absoluta da mídia impressa. Mas eu não vejo isso, Paulo. Eu vejo como uma coisa que está entrando na vida das pessoas, e nesse sentido a pandemia rompeu todas essas barreiras que existiam. Todas as resistências que haviam. Né? Muita gente estava para se digitalizar há muito tempo, o plano sempre, né, procrastinando planos de digitalização, e foram forçadas a fazerem isso, e parece que perceberam que não era esse bicho que pensavam que fosse. Né? Eu acho que não se discute mais um vai matar o outro. Isso não existe, inexiste. Né? Eu acho que as coisas caminham de forma convergente. Está aí o jornal inglês, o The Guardian, para mostrar para a gente. Né? Depois de 20 anos, eles tiveram lucro, e isso graças aos acessos digitais, né? Na mídia digital, na internet, no portal deles. Então, sabe, as coisas vão convergir, vão caminhar dessa forma, e eu acredito que vai ser que os podcasts vão continuar crescendo, vão continuar se diversificando, vão cada vez mais nichados, e eu acho que é esse o caminho. E escutem Ondas Impressas, gente. Com certeza. Pessoal, recomendo mesmo Ondas Impressas aí. É um belo podcast, muito bem feito, muito conteúdo. Tânia, chegamos ao final aqui. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Tá? E já fica o convite aí para você voltar quando tiver novidades, ou a qualquer momento quando você queira. Tá? As portas estarão sempre abertas aqui no Digital Publish, aqui no Papo Net também. Paulo, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar sobre Ondas Impressas. Vamos caminhar juntos nessas mídias digitais, e é isso, gente. Ondas Impressas, escutem o podcast, conversem com a gente está aberto aí, e vamos falar, vamos conversar, vamos falar sobre as mídias digitais. Com certeza. Como nós dizemos aqui no Papo Net, é conversando que a gente se entende. Tá certo. Muito obrigado, Tânia. Pessoal, muito obrigada pelo convite, Paulo. Um prazer. E ele deve estar mantido, viu? As portas estão abertas. Vamos falar de novo, vamos voltar aqui qualquer hora. Pessoal, se curtiram, por favor, cliquem no like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhem, questionem. Se não gostaram, dê um unlike. É importante também a gente ter esse retorno de que não está gostando, de o que foi que a gente errou, o que a gente deixou de fazer, o que deveria, o que podia ter feito. Contribuam. Como eu costumo dizer no final de cada podcast, somos uma sociedade colaborativa. Né? A humanidade se destacou do restante dos outros animais quando começou a trabalhar em colaboração, né? A caçar mamutes, que eram muito maiores do que qualquer humano, em grupos, e começou a trabalhar colaborativamente. Né? Nos últimos 10, 15 mil anos, a gente se desenvolveu como uma entidade colaborativa. E pela primeira vez, essas 6 ou 7 gerações que estão vivas hoje, que estão sobrevivendo ao Covid-19, têm as ferramentas para fazer essa colaboração sem se preocupar com distância, fronteiras, idiomas e qualquer outra limitação que a civilização em si, que a distribuição geográfica ou de raça, cor, credo, religião, seja o que for, imponha. Temos as ferramentas para isso, então vamos utilizar essas ferramentas, vamos construir uma nova sociedade, vamos evoluir como comunidade.
Obrigado, a gente se vê no próximo podcast. Obrigado. Aliás, no próximo Papo Net. Podcast é lá no Ondas Impressas. Até mais. Tchau, gente.